Olá a todos! Vamos iniciar nesse momento o nosso estudo sobre a química. Química é o ramo das ciências naturais responsável por estudar a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Nela nós estudamos as substâncias, as moléculas e os átomos, e todas as relações entre elas e a energia para podermos compreender como a matéria funciona e também conseguir desenvolver tecnologias práticas para o nosso dia a dia. A química, portanto, preocupa-se em entender a estrutura da matéria. Basicamente, sabemos que a matéria é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas chamadas átomos. E são exatamente esses átomos que serão o nosso objeto de estudo nesse primeiro capítulo. Mas a pergunta é: o que são átomos? Como eles são feitos? De que eles são formados? Como é a sua estrutura? São várias perguntas que nós iremos abordar ao longo de todo o nosso curso. Primeiramente, vamos fazer um breve histórico sobre os modelos atômicos, desde a antiguidade até os dias atuais. Uma das primeiras tentativas de tentar explicar a matéria e a sua composição remontam à época da Grécia Antiga, onde Demócrito e Leucipo tentaram defender a ideia de que a matéria era formada por pequeníssimas partículas, os quais eles chamaram de átomos. Basicamente, eles pensaram da seguinte forma: se nós pegarmos um objeto e dividirmos ele no meio, depois pegarmos cada uma dessas metades e dividirmos novamente no meio, e assim em diante vamos dividindo, até que chegue um ponto onde encontraremos a menor partícula possível. Essa menor partícula não poderá mais ser dividida e é justamente ela que compõe a matéria. Essa partícula que eles chamaram de átomos. Portanto, esse modelo de explicação foi baseado apenas na intuição e na lógica desses filósofos. Um tempo depois, porém, um outro filósofo famoso, conhecido como Aristóteles, ele rejeitou o modelo de Demócrito. Aristóteles ele acreditava que a matéria era formada por 4 elementos: o fogo, a água, a terra e o ar, e seria a combinação certa entre esses 4 elementos que formaria cada uma das substâncias conhecidas. Como Aristóteles ele era um filósofo bem conhecido e respeitado entre a população, então as suas ideias acabaram permanecendo como verdadeiras e o modelo de Demócrito acabou sendo esquecido, ficando então na sombra durante mais de 20 séculos. Porém, com o desenvolvimento das ciências naturais e o método experimental, muitos cientistas passaram então a questionar o modelo aristotélico, e com o tempo, essa explicação passou a cair em descrédito. Nesse período, vários cientistas tentaram explicar de uma maneira mais lógica e também usando o método experimental de que forma a matéria seria feita. E foi justamente nesse ponto que as ideias de Demócrito voltaram à tona. Entre 1803 e 1808, um cientista inglês chamado John Dalton ele propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Proust. Essas leis diziam que a matéria não poderia ser nem criada nem destruída, apenas transformada. E também usando o método experimental, eles provaram que a massa dos reagentes em toda reação química ela é exatamente igual à massa dos produtos. Ou seja, novamente a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E também as quantidades que reagem entre si são sempre iguais, são sempre nas mesmas proporções. Então, para tentar explicar essa situação, Dalton propôs sua teoria que ficou conhecida como Teoria Atômica de Dalton. Dalton foi o primeiro a dar a propriedade de peso ou massa para os átomos. Para explicar como são os átomos e as moléculas, ele usava símbolos arbitrários, como nesse exemplo. Portanto, para Dalton, as substâncias eram feitas de moléculas que eram feitas de átomos. Eram pequenas esferas maciças e indivisíveis, que combinavam-se entre si nas mesmas proporções, formando as substâncias
e a recombinação desses átomos gerariam as reações químicas que geravam novas substâncias. O modelo atômico de Dalton, portanto, propunha que toda matéria é constituída por átomos. Os átomos são esferas maciças, indivisíveis e neutras. Os átomos não podem ser criados nem destruídos. Os elementos químicos, eles são formados por átomos simples. Os átomos de determinado elemento químico são idênticos entre si em tamanho, forma, massa e demais propriedades. Um composto ou substância ele é formado pela combinação de átomos de dois ou mais elementos que se unem entre si em várias proporções simples. Cada átomo guarda sua identidade química. Segundo esse modelo de Dalton, os átomos do mesmo elemento químico não se uniam para formar elementos compostos. Por exemplo, para ele o gás hidrogênio era formado apenas por átomos de hidrogênio. Não existia, por exemplo, o H2, como nós conhecemos, que é o gás hidrogênio. Durante um bom tempo, o modelo atômico de Dalton serviu perfeitamente para explicar a matéria. Porém, com o tempo, novas pesquisas levaram à descoberta da natureza elétrica da matéria. Então, haviam várias teorias para tentar explicar essa natureza elétrica. Em 1897, Thomson utilizou o tubo de raios catódicos para ver a natureza do átomo. Ele estava tentando determinar como era exatamente esse átomo. Ele posicionou o tubo entre duas placas, sendo que uma tinha natureza elétrica positiva e a outra natureza elétrica negativa. Quando ele disparou raios catódicos, viu que os raios se aproximavam da placa positiva, mostrando então que os raios catódicos tinham uma natureza elétrica negativa, pois nessa época eles já sabiam que cargas positivas e cargas negativas se atraíam. Porém, como várias partículas negativas se repelem, ele propôs que estas estivessem imersas em uma massa positiva. Thomson então propôs que o átomo é uma esfera positiva com pequenas partículas negativas imersas nela. Thomson concebeu então aquele que é tido como o primeiro modelo de estrutura atômica. O seu modelo atômico ficou conhecido então como modelo de pudim de passas. Nesse modelo então, o átomo era visto como uma esfera, com um substrato contínuo de matéria carregada positivamente. Era o pudim propriamente dito, estando então incrustados neles os elétrons, que seriam as passas, corpúsculos de cargas elétricas negativas. O átomo era esférico e globalmente neutro. Neutro no sentido de que a quantidade de carga positiva era exatamente igual à quantidade de carga negativa. Isso explicava o porquê que certas substâncias, ao serem atritadas umas nas outras, faziam com que uma substância atraísse outras. Então, esse modelo explicava a natureza elétrica da matéria. Quando ocorria o atrito, algumas partículas negativas eram arrancadas, fazendo com que o átomo ficasse com natureza elétrica positiva. Então, a necessidade de que os elétrons voltassem para o átomo para que o átomo voltasse a ser neutro novamente. Portanto, segundo o modelo atômico de Thomson, toda matéria é constituída por átomos. Átomos contêm partículas de carga negativa denominada elétrons. Os átomos em si são eletricamente neutros. Os átomos apresentam distribuição uniforme contínua e esférica de carga positiva. O diâmetro do átomo seria da ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Esse modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, no qual as passas representavam os elétrons e a massa do pudim a carga elétrica positiva. Em 1908, Rutherford, que era aluno de Thomson, disparou radiação contra uma folha de ouro, que tinha por detrás uma folha fosforescente sensível à radiação, ou seja, uma folha capaz de absorver radiação. Ele viu que a maioria dos raios se propagavam em linha reta após o contato com a folha de ouro. Poucos se desviavam e pouquíssimos eram refletidos. Como o modelo de Thomson afirmava que o átomo era uma esfera maciça, então não fazia sentido a experiência, pois, numa situação dessa, o correto era que todos os raios fossem desviados. Mas apenas uma pequena parte foi desviada ou refletida e a grande maioria dos raios atravessaram e foram captados pela folha fosforescente. Sendo assim, ele propôs que o átomo, na verdade, seria um grande vazio e,
sabendo que os raios disparados eram positivos, ele foi mais além. Ele supôs, pela sua experiência, que o átomo seria formado por uma pequena parte que ele chamou de núcleo, onde ficaria a carga positiva, e os elétrons, que seriam as partes negativas, ficariam bem distantes do núcleo, fazendo com que o átomo tivesse um grande espaço vazio. Portanto, Rutherford ele propôs um novo modelo de átomo, em que o átomo não é mais maciço, mas sim formado por uma região central, denominada núcleo. Esse núcleo irá concentrar toda a massa do átomo e é dotado de carga elétrica positiva. Na região ao redor do núcleo, denominada de eletrosfera, estão girando em órbitas circulares os elétrons. Com isso, a carga elétrica do núcleo, que é positiva, ficaria neutralizada pela carga elétrica nuclear negativa, fazendo com que o átomo em si ficasse eletricamente neutro. Pelas suas experiências, ele também teorizou que o núcleo tem diâmetro da ordem de 10 elevado a menos 13 cm e o diâmetro do átomo é da ordem de 10 elevado a menos 8 cm. Isso significa que o núcleo é aproximadamente 100.000 vezes menor que o átomo. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, pois tinha uma semelhança com o sistema solar. Porém, esse modelo atômico de Rutherford ele não foi aceito por toda a comunidade científica. Isso porque ele apresentava alguns problemas na sua teoria. Por exemplo, se o elétron é negativo e o núcleo positivo, como é que eles não se atraem e se chocam um ao outro? Então, baseado na teoria de Rutherford e tentando salvá-la, Bohr, um outro cientista, ele propôs suas 3 leis, conhecidas como as leis de Bohr, em que ele afirmava: os elétrons que circundam o núcleo atômico existem em órbitas que têm níveis de energia quantizados, ou seja, possuem quantidades definidas de energia. Um elétron pode passar para um nível de maior energia desde que absorva energia externa, ou seja, energia elétrica, luz, calor, qualquer que seja. Absorvendo essa energia, o elétron fica excitado e passa então para uma órbita mais afastada do núcleo. O retorno do elétron à camada inicial é acompanhado da liberação de energia em forma de ondas eletromagnéticas. Com isso, ele conseguia explicar o porquê que os elétrons não iam decair na sua órbita até atingir o núcleo. Então, quando o elétron absorvia energia, ele ficava mais energético e passava para uma camada energética mais afastada do núcleo. Porém, logo em seguida ele perdia essa energia e então retornava para o seu nível inicial. E essa energia que ele tinha absorvido, ele liberava na forma de ondas eletromagnéticas. O modelo de Bohr foi feito com o objetivo de explicar a estabilidade do átomo. E como esse modelo combinava com os trabalhos já feitos por Rutherford e também por outros cientistas como Albert Einstein e Planck, então ele acabou sendo aceito pela maioria da comunidade científica. E esse modelo passou a ser conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Portanto, segundo o modelo de Bohr, os elétrons se movem em certas órbitas sem irradiar energia. Essas órbitas foram chamadas de estados estacionários. Um elétron que permanece em um estado estacionário, ele não emite energia, apresentando assim energia constante. A passagem de um elétron de uma órbita para outra supõe absorção ou emissão de determinada quantidade de energia, conforme o elétron se move de uma posição menos energética para outra mais energética e vice-versa. Ou seja, quando o elétron absorve energia, ele pula para uma órbita mais afastada do núcleo. Quando ele libera essa energia, ele retorna à sua posição inicial. Ainda segundo esse modelo, a energia é absorvida ou liberada na forma de radiação eletromagnética, e ela pode ser calculada também. Analisando o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, concluímos que o estado de menor nível de energia corresponde a N igual a 1. Seria a primeira camada energética do elétron, chamado também de estado fundamental. Se um elétron receber a energia adequada, ele passará para um estado de maior energia, chamado de estado excitado, mas ficará nesse estado por um curto intervalo de tempo, pois rapidamente ele irá emitir um fóton de energia e voltando então ao seu estado fundamental. Como já vimos, os elétrons de um átomo permanecem circulando ao redor do núcleo em órbitas definidas.
Essas órbitas nós vamos chamar de camadas e vamos aprender agora a fazer a distribuição desses elétrons por essas camadas. Fazer a distribuição eletrônica consiste em pegar os elétrons de um átomo e distribuí-los nas camadas, sempre obedecendo as seguintes regras. Primeiro, a eletrosfera ela é dividida em um total de 7 camadas, ou níveis de energia. Essa é a quantidade máxima. Segundo, cada camada comporta um número máximo de elétrons. E terceiro, os elétrons são distribuídos obedecendo-se sempre os níveis de energia. Ou seja, nós devemos começar a distribuir os elétrons sempre pelas camadas mais próximas do núcleo e ir seguindo para as mais afastadas. As camadas eletrônicas dos átomos elas são representadas por letras. Do núcleo para fora, elas são respectivamente a primeira camada, K, que suporta no máximo 2 elétrons. A segunda camada, camada L, suporta no máximo 8 elétrons. Depois vem a camada M, que suporta no máximo 18 elétrons. Depois a camada N, que suporta no máximo 32 elétrons. Depois a camada O, que suporta também 32 elétrons no máximo. A camada P, que suporta no máximo 18 elétrons. E por último a camada Q, mais externa, que suporta no máximo 8 elétrons. Nós podemos também usar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para representar as camadas, respectivamente K, L, M, N, O, P, Q. Como exemplo, nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do cálcio. O cálcio ele possui 20 elétrons, então vamos fazer a distribuição desses 20 elétrons. Na camada K, suporta 2 elétrons, deixamos 2. Na camada L, suporta no máximo 8 elétrons, então preenchemos com esses 8. Usamos até o momento 10, 8 mais 2, 10, faltam 10 elétrons. Então, pela lógica, nós iríamos colocar esses 10 elétrons na camada M, que suporta no máximo 18. Porém, há uma regra que devemos seguir. A regra nos diz o seguinte: a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. A última camada, a camada de valência, só pode ter no máximo 8 elétrons. Então, quando isso acontecer, nós devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons, a depender, e o restante vai para a camada seguinte. Portanto, o correto seria camada K 2, camada L 8, camada M deixamos 8, sobram 2 elétrons que vão para a camada N, ficando então 2, 8, 8, 2. Agora vamos fazer outros exemplos. Vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver. Assim que vocês fizerem, vocês retornam para ver se acertaram. Vamos lá. O O representa o oxigênio, ele possui 8 elétrons. Então será bem simples. Serão 2 elétrons na camada K e os outros 6 restantes na camada L, ficando 2, 6. O Si significa silício. Ele possui 14 elétrons, então vamos colocar 2 elétrons na camada K e 8 na camada L, ficando 10. Sobram então 4 que vão para a camada M, ficando então 2, 8, 4. O Kr significa criptônio. São 36 elétrons para distribuir, então vamos colocar 2 na camada K, 8 na camada L, usando então 10. Temos então ainda 26 elétrons para distribuir. A camada M suporta no máximo 18 elétrons, vamos colocar. Resta então 8 que vão para a camada N, ficando então 2, 8, 18, 8. Os elétrons em cada camada, eles também podem variar sua posição. Isso porque as camadas também possuem divisões, são chamadas subníveis de energia e são representados pelas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia, ou seja, o subnível S é o menos energético e o subnível F é o mais energético. O número máximo de elétrons que cabe em cada subnível também foi determinado experimentalmente. O subnível S ele possui no máximo 2 elétrons, o subnível P possui no máximo 6 elétrons, o subnível D possui no máximo 10 elétrons e o subnível F possui no máximo 14 elétrons. As letras S, P e D, F significam S de Sharp, P de Principal, D de Diffuse e F de Fundamental. Resumindo, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o subnível P comporta no máximo 6 elétrons,
O subnível D comporta até 10 elétrons e o subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Além disso, o subnível mais energético é o subnível F e o menos energético, o subnível S. Vamos agora aprender como fazer a distribuição eletrônica por subníveis. Começamos pegando todas as camadas e colocando de cima para baixo na ordem crescente de energia, ou seja, K, L, M, N, O, P e Q. Como a camada energética K ela suporta no máximo 2 elétrons, então significa que haverá apenas um subnível nela, que é o subnível S. Então vamos colocar 1S2. O 1 significa a primeira camada e o S significa que são 2 elétrons que suportam nesse subnível. Como a camada L suporta 8 elétrons, então haverá 2 subníveis, que é o subnível S com 2 elétrons e o subnível P com 6 elétrons, ficando então 2S2 e 2P6. Na próxima camada M, que suporta 18 elétrons, nós vamos então colocar 3 subníveis, já que são 18 elétrons, são 2 do subnível S, 6 do subnível P e 10 do subnível D, ficando então 3S2, 3P6, 3D10. Agora, na camada N, que suporta 32 elétrons, então haverá 4 subníveis. São 2 elétrons no subnível S, 6 no subnível P, 10 no subnível D e 14 no subnível F. Veja que se somarmos 14, 10, 6 e 2 dá 32, ficando então 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Na próxima camada a mesma coisa, 32, então 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Na sexta camada são 18 elétrons, então assim como na M vamos colocar os subníveis S, P e D. 6S2, 6P6 e 6D10. E por último a sétima camada, que são 8 elétrons, portanto 2 subníveis, 7S2, 7P6. Agora, para verificar qual subnível é mais energético, nós vamos montar o diagrama conhecido como diagrama de Linus Pauling, já que foi desenvolvido por esse cientista. Nós vamos colocar uma seta passando pelo subnível 1S2 e logo em seguida nós colocamos outras setas paralelas e com o mesmo distanciamento passando pelos outros subníveis. Teremos então outra seta passando pelo subnível 2S2, depois a próxima seta irá passar pelo subnível 2P6 e 3S2. O sinal da seta indica o nível crescente de energia. Passando então nas demais, a próxima seta ficará no 3P6 e depois 4S2, a próxima em 3D10, 4P6 e 5S2 em diante. Portanto, dependendo do número de elétrons do átomo, nós vamos distribuindo esses elétrons nos subníveis do menos energético para o mais energético. Seguindo a ordem das setas, nós temos então 1S2, 2S2, depois 2P6, depois 3S2, para depois vir 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 é o subnível mais energético e 1S2 o menos energético. Observe que alguns elétrons, apesar de estar em uma camada energética mais baixa, eles possuem nível energético maior, porque eles estão num subnível mais energético. É o exemplo do subnível 4S2, em que os elétrons que estão nesse subnível eles possuem menos energia do que aqueles que estão no subnível 3D10, mesmo sendo a terceira camada menos energética do que a quarta. Vamos ver um exemplo de distribuição eletrônica no caso do átomo de potássio K, que tem número atômico igual a 19. Número atômico 19 significa que o potássio, no estado neutro, possui 19 prótons e 19 elétrons. Portanto, temos 19 elétrons para distribuir. Fazendo o diagrama de Linus Pauling, nós vemos que primeiro devemos colocar 2 elétrons no subnível 1S2, logo em seguida temos 2S2, portanto já distribuímos 4 elétrons. O próximo subnível é o 2P6 e depois 3S2. Já temos então 8
10, 12 elétrons. Faltam 7 elétrons. O próximo subnível então é o 3p, onde vamos colocar 6 elétrons, restando então um único elétron que irá para o subnível 4s2. Ficando então a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Veja que se nós somarmos os expoentes que indicam o número de elétrons, dará 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 1, que é igual a 19. Observe também que o último subnível preenchido ele comporta 2 elétrons, mas foi necessário somente um para poder completar os 19. Vamos agora fazer a distribuição eletrônica do átomo de fósforo, que tem 15 elétrons, do átomo de cálcio com 20, do flúor, que tem 9, e do gálio, que tem 31. Como sempre, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver, depois retornam para verificar se acertaram. Vamos lá. O átomo de fósforo P tem 15 elétrons. Observando o diagrama de Linus Pauling, vemos que vamos colocar primeiro 2 elétrons no subnível S, 1s, depois 2 elétrons no subnível 2s, depois 6 elétrons no subnível 2p. Temos então já 10 elétrons distribuídos, faltam 5. Colocamos agora 2 elétrons no subnível 3s, restando então mais 3 elétrons que irá para o subnível 3p. Fica então dessa forma, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Essa última camada é chamada camada de valência. Agora vamos para o cálcio. O cálcio possui 20 elétrons, portanto, 2 elétrons no subnível 1s, 2 elétrons no subnível 2s. Seguindo as setas, continuando, vamos para 6 elétrons no subnível 2p, totalizando 10. Temos mais 10 para distribuir. Então, 2 elétrons no subnível 3s, 6 no subnível 3p, 8. Restam então 2 elétrons que irão para o subnível 4s. Ficando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Agora o F, que é o flúor, possui 9 elétrons. Vamos então distribuir. Primeiro 1s2, depois 2 elétrons no subnível 2s, então já foram 4. Restam 5, os 5 irão então para o subnível 2p, ficando 1s2, 2s2, 2p5. Por último, vamos para o átomo de gálio. O gálio possui 31 elétrons no estado fundamental. Então, 2 elétrons no subnível 1s, 2 elétrons no subnível 2s, 6 elétrons no subnível 2p, mais 2 elétrons no subnível 3s, 6 elétrons no subnível 3p, 2 elétrons no subnível 4s. Já foi, então, 6, 8, 10, 16, 18, 20. Faltam 11. Teremos, então, 10 elétrons no subnível 3d. Resta, então, um único elétron que irá para o subnível 4p, ficando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1. Vamos agora tentar entender um pouco a estrutura atômica. Como já sabemos, os átomos eles são formados de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e nêutrons ficam no núcleo e possuem praticamente toda a massa do átomo, e os elétrons ficam orbitando na eletrosfera. A carga elétrica do próton é mais 1, e a carga elétrica do elétron é menos 1, ou seja, eles possuem a mesma carga, porém com sinais contrários. Já o nêutron ele não possui carga elétrica. E a massa do átomo praticamente é toda formada dos prótons e nêutrons. Já o elétron ele é cerca de 1836 vezes mais leve do que um próton ou um nêutron. No estado fundamental, um átomo é neutro. Isso acontece porque o número de prótons que possuem cargas positivas é igual ao número de elétrons que possuem cargas negativas. Como as cargas são inversas, então elas acabam se anulando. Portanto, se um átomo tiver 5 prótons, ele terá 5 elétrons. Se ele tiver 20 prótons, ele terá 20 elétrons. Nós temos aí a representação de 3 átomos: o átomo de lítio, o átomo de sódio e o átomo de neônio.
Vejam que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. No caso do lítio, nós temos 3 prótons, 3 elétrons e 4 nêutrons. No caso do sódio, nós temos 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. E no caso do neônio, nós temos 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons. Quando vamos representar um átomo de um elemento químico, nós usamos algumas definições. Por exemplo, o número de prótons de um átomo, ele dirá exatamente qual é o tipo de elemento químico. Isso porque todos os átomos do mesmo elemento químico terão sempre o mesmo número de prótons. E esse número de prótons é o que nós chamamos de número atômico, que é representado pela letra Z. Geralmente, na nomenclatura de um átomo, nós usamos o símbolo, que geralmente é uma letra ou duas, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. E embaixo nós colocamos o número atômico Z, ou seja, o número de prótons. Veja que no caso do lítio nós temos 3 embaixo. Isso porque o lítio tem 3 prótons. O sódio, que é Na, tem 11 e o neônio, que é Ne, tem 10. O número que vem acima, ele é chamado de número de massa. O número de massa representa a massa do átomo. Como os elétrons possuem uma massa muito pequena, então nós desprezamos as massas dos elétrons. Somamos apenas a massa dos prótons e dos nêutrons. E a soma dos dois dará o número de massa do átomo, que é representado pela letra A. Veja no caso do lítio que ele tem 7 como número de massa. Isso significa que ele tem 4 nêutrons. Se você pegar o valor de cima, o número de massa, e subtrair do número de prótons, você encontrará o número de nêutrons. Veja, 7 menos 3 é 4. O lítio tem 4 nêutrons. O sódio, nós temos número de massa 23. 23 menos 11 dará 12. Isso porque o sódio, então, tem 12 nêutrons. E o neônio tem número de massa 20. Pegando 20 menos 10 dá 10. Portanto, o neônio tem 10 nêutrons, como já tínhamos visto. O número de prótons de um átomo ele é sempre constante. Um átomo não ganha nem perde prótons. Lembre-se também que o número de prótons representa o número atômico do átomo. Todo átomo do mesmo elemento químico terá sempre o mesmo número de prótons. É como se o número atômico fosse a identidade do átomo. Porém, pode acontecer de um átomo perder ou ganhar elétrons. Isso acontece porque todos os átomos eles buscam preencher a sua última camada. Então, alguns átomos, consequentemente, podem acabar perdendo elétrons. Quando isso acontece, ele deixa de ser o que nós chamamos de átomo e se torna um íon. Portanto, íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. No caso de um átomo que chega a perder um elétron, como por exemplo o sódio. O sódio ele possui apenas um elétron na última camada. Então, consequentemente, pode acontecer dele perder esse elétron. Se isso acontecer, ele passará a ter mais prótons do que elétrons, ficando então com carga elétrica, tornando-se um íon, e por ter carga positiva ele recebe o nome de cátion. Cátion são íons formados quando um átomo perde elétrons, ficando então eletricamente positivo. Ao lado você vê a simbologia, nós temos um Na e nós colocamos um sinal positivo para indicar que o átomo perdeu elétrons, que ele é um cátion. E ao mesmo tempo, pelo fato dele perder uma camada, ele torna-se menor. O raio do átomo fica menor. Da mesma forma que o átomo pode perder elétrons, ele também pode ganhar. Por exemplo, o átomo de cloro ele possui 7 elétrons na última camada, observem. Pode acontecer desse átomo capturar um elétron e com isso passa a ter 18. Nesse caso ele terá mais elétrons do que prótons, ficando então carregado, tornando-se um íon. Os íons que possuem carga elétrica negativa são chamados de ânions. Então, para representá-los, nós colocamos o sinal em cima, indicando que ele ganhou elétron. Outra característica interessante é que os átomos que ganham elétrons, os ânions, eles terão um raio atômico maior. O raio do átomo cresce, já que ele ganhou elétrons, então ele aumenta o seu volume. Além de variar o número de elétrons, um átomo também pode variar o seu número de nêutrons no núcleo. Por exemplo, o átomo de hidrogênio ele pode não ter nenhum nêutron, pode ter também um nêutron ou 2 nêutrons. Nesse caso, o número de massa irá variar, já que a massa é a soma dos prótons com os nêutrons.
E aos átomos de mesmo elemento químico que possuem diferente número de massa são chamados de isótopos. Como exemplo, também temos o carbono. O carbono que possui grande quantidade na natureza é o carbono com número de massa 12, tendo 6 prótons e 6 nêutrons. Mas também nós temos o carbono com número de massa 13 e também o número de massa 14. Então, todos eles são isótopos do átomo de carbono. Portanto, isótopos são átomos do mesmo elemento químico que possuem número de massa diferente. Já isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Por exemplo, nós temos o argônio, o potássio e o cálcio. Ambos possuem número de massa 40. Portanto, os três são isóbaros. Outro exemplo é o nitrogênio e o carbono 14. Ambos também com o mesmo número de massa. Chamamos de isótonos aos átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, nós temos o cálcio e o cloro. O cloro tem 20 nêutrons e o cálcio também tem 20 nêutrons, por isso são isótonos. Outro exemplo é o boro e o carbono. O boro tem 6 nêutrons e o carbono tem 6 nêutrons também, portanto, são isótonos um do outro. E por fim, chamamos de isoeletrônicos aos átomos e íons que apresentam o mesmo número de elétrons. Por exemplo, se nós pegarmos o nitrogênio, normalmente no estado fundamental ele tem 7 prótons, consequentemente ele teria 7 elétrons, mas pode acontecer de um átomo de nitrogênio absorver 3 elétrons, com isso ele passa a ter 10. Considerando o oxigênio, que possui no estado fundamental 8 elétrons, se ele ganhar 2 elétrons, ele passa então a ficar com 10 também. O flúor tem 9 elétrons no estado fundamental. Se ele ganhar 1 elétron, ele passa então a ficar com 10. O neônio, naturalmente, ele já tem 10 elétrons. E o sódio possui 11 elétrons. Se ele perder 1 elétron, ele passa então a ficar com 10. Portanto, todos esses exemplos citados, eles são átomos ou íons isoeletrônicos entre si. Vamos praticar com exemplo. Pausem o vídeo e tentem resolver. Qual a relação entre os átomos abaixo? Eles são isótopos, isóbaros ou isótonos? Pausem o vídeo, tentem resolver e depois retornem. Vamos lá. No primeiro exemplo, nós temos 2 átomos do mesmo elemento químico, mas se você observar, eles possuem números de massa diferentes. Um tem 35 e o outro tem 37. Portanto, átomos do mesmo elemento químico, mas com número de massa diferente, são isótopos. No segundo exemplo, nós temos o argônio, com 40 de número de massa, e o potássio, com 40 também de número de massa. Átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa são isóbaros. E no terceiro exemplo, nós temos o manganês. Se nós pegarmos 55 menos 25, nós vamos encontrar 30 como número de nêutrons. E o ferro, se pegarmos o número de massa, 56 menos 26, que é o número de prótons, encontraremos também 30. Portanto, átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons são isótonos. Nesse outro exemplo, um átomo X é isótopo de A. Esse A tem 20 prótons, veja, número atômico 20, e número de massa 41. E ele é isóbaro de B, sendo que B tem 22 como número atômico e 44 como número de massa. Podemos concluir então que X tem. Vamos tentar resolver. Primeiro, ele nos diz que X é isótopo de A. Se A tem número atômico 20 e 41 de massa, então como ele é isótopo, lembre-se que isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Então, X também terá número atômico 20. A questão também nos diz que ele é isóbaro de B, que possui 22 como número de prótons e 44 como número de massa. Lembre-se, isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa. Portanto, se X é isóbaro de B, então X também tem número de massa 44. Temos então já o número de massa e o número de prótons. Então vamos analisar as alternativas. Na letra A, ele nos diz que X tem 22 prótons, o que é falso, já sabemos que o número atômico dele é 20.
Na letra B ele nos diz que o átomo tem 24 nêutrons. Vamos calcular, pegando o número de massa menos o número de prótons, 44 menos 20, nós vamos encontrar 24. Ou seja, X tem 24 nêutrons, portanto, a resposta correta é a letra B. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. É importante que vocês leiam também a apostila, pois esse assunto, por ser base da própria química, ele é fundamental para vocês compreenderem qualquer outro assunto posterior. Então, nos vemos na próxima aula.